todos bem, livre desse vírus. Muito obrigado por ter feito a inscrição lá no meu curso e ter dado um like, né? Eu havia prometido colocar a segunda aula depois de 15 dias, mas eu vou descumprir essa informação, porque eu não entrei ainda nos conteúdos que aparecem no meu livro. Então, talvez eu coloque esta aula e mais uma ou duas antes de entrar propriamente no meu livro, tá certo? Que hoje nós vamos ver tipos de erro, o que é precisão, exatidão, como se mede, como se faz as medidas e erros e calibração de material. Como você sabe, meu nome é Orlando Fatibello Filho, todos me chamam de professor Fatibello. Eu sou do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Nesse 15 de dezembro passado, ou seja, 15 de dezembro do ano passado, eu fiz 44 anos como docente e vou continuar trabalhando enquanto eu achar que eu estou fazendo um bom trabalho, eu vou continuar, né? O dia que começar a ter problemas, eu sou o primeiro a reconhecer e tirar o time de campo, como no linguajar, né, vulgar aí. Então, vamos ver. A aula de hoje é interessante e se aplica muito em química analítica. Nós devemos fazê-lo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos começar a discutir que tipos de erro que nós temos quando se faz uma determinação analítica. Nós vamos ter dois tipos de erros, os erros determinados ou sistemáticos e os erros não determinados. Os erros determinados podem ser de três categorias: erro de instrumental, ou de instrumento, ou de reagentes. Às vezes o instrumento tem alguma avaria, ou ele não foi calibrado pelo fabricante, né? E o analista pode checar isso e detectar. Então, esses erros sistemáticos, eles podem ser detectados e eliminados. Geralmente, quando tem erros determinados, se o valor real, o valor verdadeiro é X e as determinações estão todos acima, maior do que aquele valor ou menores, são erros sistemáticos, eles não dão aleatórios. Vamos supor que o valor é 1 miligrama por litro. O aleatório vai dar acima, abaixo, que é o que nós vamos discutir abaixo aqui. Erros não determinados ou aleatórios. São valores randômicos. Agora, no determinados, quando comparar com valor verdadeiro, ele dá sempre positivo, ou sempre acima ou sempre abaixo, né? Então, isso pode ser de ordem de instrumento, que tem uma avaria, ou não foi calibrado pelo fabricante, vidraria que não está calibrada, ou fora do valor, né? Um balão que foi colocado, por exemplo, tem pessoas que secam material volumétrico de vidro em estufa, isso não se faz, porque esse material de vidraria, ele é calibrado a 20 graus, coloca na estufa para secar, lá tirar água a 110 graus, 120, o que acontece? O vidro se expande e não volta mais para o volume original. E eles necessariamente têm que ser calibrados, porque senão vai dar um erro. Às vezes pega uma pipeta volumétrica de 10 mililitros, ela se expande e dá um valor de 10,2, 10,3, e se for pipeta volumétrica de menor valor, uma de 2 mililitros, por exemplo, chega a dar erros de 20%, né? Então, sempre nós temos que calibrar a vidraria, não se seca vidro volumétrico, de borosilicato em estufa. Isso são erros gravíssimos. Então, a pessoa pega uma pipeta dessa volumétrica e vai utilizar, é um erro de instrumental, de vidraria. A mesma coisa é já usar reagentes contaminados, ou que já vem tipo PA, né? O vendedor fala que é PA, o fabricante, e não é PA, né? Existem várias marcas que eu não vou ficar citando os nomes, que eu não compro mais. Principalmente ácido clorídrico, que vem de ferro em ácido clorídrico, certas marcas que não é um verdadeiro PA, né? Então, isso pode dar
pode dar erros determinados, né? Pode ser passível de dar erros, dependendo aonde vai ser aplicado aquele ácido clorídrico, pode dar erros muito grandes, né? E os erros pessoais ou de operação é por conta do analista, né? De responsabilidade do analista. Então, o cara vai fazer uma solução padrão, por exemplo, pesa o material padrão, ele seca na estufa, tudo, vai lá, pesa. A hora que ele vai transferir para o balão volumétrico para fazer a solução, ele deixa cair uma parte desse material pesado. Isso é erro pessoal. Ou vai utilizar um reagente padrão e não seca na estufa, ele já vem com umidade. É erro do analista, né? Ou usa uma vidraria não adequada, o cara vai e usa uma proveta para medir um volume. Isso é erro do analista, né? Não é o mais indicado uma proveta. A gente tem que usar o quê? Uma pipeta volumétrica, ou um pipetador, né? Mesmo a bureta que é utilizada para titulações, ela pode ser utilizada para transferência de volumes conhecidos e precisos. O cara pode usar uma bureta para pegar volumes conhecidos, né? Funciona muito bem, né? Ou utiliza uma balança não adequada, uma balança semi-analítica para um tipo de análise que seria necessário uma balança analítica com 4 casas após a vírgula, até miligrama, ou até centésimo de miligrama. Então, ele usa uma até miligrama, 3 casas depois da vírgula. É inadequado. E, muitas vezes, você pode ter o erro metodológico, né? O erro metodológico para fazer a amostragem de uma amostra de campo de solo, ele não usa o procedimento correto de fazer a amostragem de um solo, por exemplo, né? Ou o método que ele está utilizando, o gravimétrico, por exemplo, ou volumétrico, tem reações colaterais, reações secundárias que não interessam para selecionar ou para determinar seletivamente aquele analito, né? Ou vai usar um método gravimétrico, ou seja, o analito reagindo com reagente, né? Forma o produto, que esse produto, depois de filtrado, seco, ele vai ser pesado, tá certo? Muitas vezes, o que está sendo precipitado lá, né? Tem alta solubilidade. No caso do níquel com dimetilgloxima, que eu falei da aula anterior, esse método é fantástico, né? Porque o quelato formado ele tem uma baixa solubilidade, então não há perda por solubilidade do dimetilglioximato de níquel. Então, esses erros determinados podem ser nessas 3 categorias, e às vezes pode ter esse tipo, esse aqui, ou pode ter os 3 acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Pode acontecer. E aqueles erros indeterminados, como eu falei, eles são o quê? Aleatórios, né? Uns erros randômicos, como eu falei. Então, se o valor é 1 miligrama por litro, né? Você vai ter 1,02, 1,03, ou 0,98, 0,99. Então, ele dá aleatório. Isso não há como eliminar. É assim que tem que ser uma análise. De preferência, só ter erros indeterminados ou aleatórios, né? Tá certo? Ou seja, esses erros são indeterminados ou que dá para cima ou para baixo. Não é desse tipo aqui que só dá positivo, só negativo. Tá certo? Vamos ver, então, qual que é o conceito de precisão e exatidão ou acurácia. Nós vamos fazer uma analogia aqui a tiro ao alvo, onde o centro do alvo, a mosca do alvo, é o valor verdadeiro, né? Então, qual que é a ideia de... Então, aqui, cada tiro desse, dado pelo atirador, seria um dado analítico. O cara está usando um procedimento, espectrofotométrico, por exemplo, cada pontinho desse seria um resultado de uma análise, tá certo? Ou naquele caso do gravimétrico de níquel, cada dado desse é o valor, é a concentração determinada de níquel com dimetilgloxima. Naquele método
gravimétrico, por exemplo. Então, por analogia, a análise está sendo precisa quando um dado fica muito próximo do outro. Aqui no caso desse tiro ao alvo, é um tiro próximo do outro, né? Então, aqui nós temos 6 resultados. Então, a precisão é a ideia de repetibilidade nas determinações, ou seja, quando se tira a média desses resultados, você tem um resultado médio, o método em alta precisão, quando cada resultado fica o mais próximo da média desses resultados. Então, precisão é repetibilidade, né? E aí a pessoa calcula o desvio padrão relativo, né? Do quanto que se repete, a repetibilidade. Então, nesse caso aqui, um resultado está perto do outro, ou seja, um tiro está perto do outro, então esse método tem alta precisão. Esse outro também tem alta precisão. E esse aqui não, né? Então, um tiro cai em cada lugar. Não é preciso, né? Então, como eu falei, nesse caso, tem boa precisão e boa exatidão. O que é exatidão ou acurácia? É o quanto próximo ficam os resultados do valor verdadeiro. Mas como nós sabemos o valor verdadeiro, né? Como que nós sabemos? O valor verdadeiro, geralmente a pessoa usa o material de referência certificado, são os materiais de referência, está faltando um S aqui. Então, ele usa materiais de referências, não, materiais de referência, não tem um S, não. Tá certo? Ou usa um método padrão, isso aqui é um padrão de análise de águas, e aqui, por exemplo, esse NIST tem vários métodos padrões para vários tipos de amostra. Então, se a pessoa não tem um material de referência certificado, existem os primários e secundários, esses materiais de referência, ele vai usar um método padrão para análise de água, ele usa o método padrão, ele determina, por exemplo, ferro em água, usando o método padrão do Standard Methods, aqui do Standard Methods, né? Ele determina 6 vezes, como nós falamos aqui, e a média, usando o método padrão, é tido como um valor verdadeiro. E aí, nós vamos usar o método que nós estamos desenvolvendo, ou aquele que nós estamos fazendo no laboratório, nós vamos fazer também 6 determinações e comparar com esse resultado. É assim que é feito. Quanto mais próximo for, maior é a exatidão ou acurácia. Nesse caso aqui, é preciso, mas não é acurado, baixa a exatidão. E esse caso não é nenhuma das duas. Não é nem preciso e nem acurado, nem exato. Ou seja, tem baixa precisão e baixa exatidão. Percebe como que é feito? Vamos ver agora, falar um pouco de medidas de erros, né? Toda medida vem associada a um erro. E nós vamos falar o primeiro caso aqui, que são medidas de massa, usando 3 balanças distintas, uma semi-analítica e 2 balanças analíticas. E vamos já falar sobre erros e já dar uma ideia de algarismos significativos, que nós vamos ver na próxima aula como se trabalha com algarismos significativos, tá certo? Então, vamos lá, pensando nessa balança semi-analítica, note que a semi-analítica tem 3 casas depois da vírgula, então ela pesa até 1 miligrama. No caso de pesagens, o erro vai estar associado diretamente ao menor grandeza aqui, que seria 1 miligrama. Então, nós pesamos, por exemplo, um corpo lá, um pedacinho de aço, por exemplo, pesamos 2, 3, 2, 4, e o erro já vai ser direto o miligrama aqui, ó. Tá certo? Então, o erro associado aqui nessa medida, nós conhecemos com certeza o 2, o 3 e o 2, então nós conhecemos grama, décimo de grama, centigrama, e o erro está no miligrama. Então, pensando em algarismos significativos, aqui são 4 algarismos significativos. Por quê? São N dígitos, nós conhecemos com certeza N menos 1 dígitos, né? Aqui, eu vou dar a definição aqui, acho que eu chamei de N, mas tudo bem, né? Então, nós conhecemos com certeza 3 dígitos e o último é algarismo incerto. Então, são 4 algarismos significativos. O que significa? Sempre, e quando a gente trabalha com algarismos significativos, o último dígito é o algarismo duvidoso ou incerto.
Vamos pensar numa balança agora analítica que vai até a quarta casa depois da vírgula, ou seja, décimo de miligramas. Fazemos uma pesagem e encontramos 50423 e o erro está décimo de miligrama. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? 5 algarismos significativos. Então, essa balança, ela permite fazer medidas de massa mais precisas que essa outra, que é a semi-analítica. Por quê? São 5 algarismos significativos, enquanto essa é 4. O erro vai estar no décimo de miligrama, enquanto ele está no miligrama. E uma balança melhor ainda, 5 casas depois da vírgula, vai até o centésimo de miligrama. Então, aqui são 6 algarismos significativos, né? Nós conhecemos com certeza até o 8 aqui. E a imprecisão está no centésimo de miligrama. Percebe? É assim que é feito. Então, aqui, ó, nós destacamos algarismos significativos, N dígitos conhecidos com certeza. Eu falei N-1, né? N-1 dígitos conhecidos com certeza, e o último dígito é o incerto ou duvidoso. Então, sempre, algarismos significativos, nós conhecemos com certeza N-1 dígitos, né? E o último é duvidoso. Como que seria isso para medidas de volumes? Aqui vai ficar mais claro ainda, né? Vamos pegar um balão volumétrico de 250 mililitros. Então, num balão volumétrico de 250 mililitros, de preferência, quando usar vidraria, uso vidraria da classe A, que são as mais precisas. Isso aqui vem marcado no gargalo dos instrumentos, aqui no caso, no gargalo do balão. Então, aí nós vamos encontrar um TC que significa to contain. Então, ele fala to contain 250, né? To contain é o volume até a marca do balão aqui no pescocinho, no gargalo aqui, são 250 mililitros. Vem a temperatura de calibração. E o classe A, por causa desse balão, a precisão, o erro vai ser 0,12 mililitros. Se pensarmos em algarismos significativos, nós vamos descartar esse 2 aqui, porque não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se a imprecisão já está em décimo de mililitros, não faz sentido colocar o dígito de centésimo de mililitros. Percebem isso? O erro já está aparecendo no décimo, não vamos colocar esse 2 aqui. Isso acontece muito em artigos científicos, os caras não sabem trabalhar com algarismos significativos. Então, no caso, como que expressamos o volume do balão? 250 mais ou menos 1, descartamos esse 2. Se esse valor aqui fosse, o 2 aqui fosse 6, por exemplo, nós vamos ver na próxima aula, aí nós iríamos aumentar para 2 aqui, e colocaríamos 0,2. Percebe, então? Então, não faz sentido, se o erro aparece no décimo, não faz sentido colocar outro dígito aqui. Ou seja, colocaria mais um zero aqui, 250,00, não faz sentido. Simples assim, né? E isso tem um erro de 0,05%, 5 centésimos por cento de erro. É muito preciso essas livrarias tipo A, né? São 4 algarismos significativos, como nós já sabemos, e nós vamos ver, assim, tabelas desse tipo. Capacidade do balão volumétrico e a tolerância, que seria o erro. Então, de 5 a 0,02 em mililitros, ó, o 250 que nós usamos, está aqui, ó, 0,12. Né? O de 2.000 mililitros, ou seja, 2 litros, é 0,5. Ou seja, à medida que aumenta o volume do balão volumétrico, se colocar esses valores em percentagem, como foi feito aqui, a tendência é ir diminuindo. Quanto maior o volume do balão volumétrico, menor é o erro percentual. É simples, né? Pipetas volumétricas, desculpa, pipetas, de modo geral, tem as pipetas volumétricas, as graduadas, a pipetador monocanal, né? Que você ajusta o volume que quer aqui, e essas pipetas são usadas mais para análise qualitativa, né? Falta uma pipetinha aqui de Pasteur também, né? Isso aqui é parecida com não, nenhuma é parecida com Pasteur, essa aqui talvez fique mais próxima, né? Então, pipetas volumétricas ou de transferência. Essas são as indicadas para medidas para transferências de volumes com alta precisão. Classe A. Olha lá, aqui aparece aquele TC que eu havia falado, e aqui em cima deve ter o classe A em algum lugar aí, né? Tá certo? Isso aqui são mais indicados, elas são calibradas a 20 graus. Eu não consigo enxergar aqui a temperatura, né? Mas está aqui, né? Uma observação, muitas vezes,
pego essas pipetas com 2 risquinhos aqui na ponta superior, geralmente branco ou amarelo. O que significa? Quando pegar aquelas pipetas com 2 risquinhos, a hora que drena lentamente o volume aqui, drena daqui o volume da solução, fica parado aqui um volume pequenininho. Quando tem aqueles 2 risquinhos, nós temos que descartar, que drenar todo aquele volume. Por quê? Quando foi feita a calibração, a aferição dessa pipeta volumétrica, esse volume foi considerado. Todo o volume é drenado. Quando não tem aqueles 2 risquinhos, nós tem que deixar aquele volume que para aqui na ponta inferior. Tá? 2 risquinhos, drena tudo. Tá certo? E aqui tem as tolerâncias também, ó. Meio mililitro, ó, de 100 mililitros, pipeta volumétrica de 100, ó. Né? O erro cai também. Se for calcular o erro percentual, ela vai diminuindo com o aumento do volume da pipeta volumétrica. Existe pipeta volumétrica de 500 mililitros, de 1 litro. Não é muito comum, mas existe. Quem faz muita análise de água compra essas pipetas, geralmente. Precisa de um volume grande e preciso, o sujeito usa para transferência, usa a pipeta volumétrica de 1 litro, ou seja, 1000 mililitros. Tá certo aqui? Sempre vem essas tolerâncias aqui. Isso aqui também é classe A, olha. Né? Aqui tem os pipetadores monocanais e multicanais, que o sujeito coloca o volume aqui, né? Desejado. Né? Tá certo? E só para vocês terem uma ideia, ó, essa aqui é automática, é a bateria. Tem volumes variando de 1 a 10 mil mililitros, né? Viu? E aqui também o erro, se colocar aí... Ah, está aqui, ó, erro relativo, olha como diminui. Ó. Aquilo que eu tinha falado anteriormente. Aqui já estão dando o erro relativo. Ó. Menor volume, o erro é grande, chega a dar 15%, mas ó, de 10 mil microlitros, 1%. Quanto que é 1 microlitro? É o milésimo do mililitro, tá certo? Então, esse volume aqui corresponde a 10 mililitros. Essa de 1000 microlitros corresponde a 1 mililitro. Né? E aqui estão, tudo bonitinho aqui. Em titulações, todo mundo já viu uma titulação, já fez uma titulação, ou a grande maioria. Na titulação, podemos usar um titulador automático, tem vários na praça aí, tá certo? Ou utilizamos uma bureta de vidro. Né? É muito comum, quando se utiliza uma bureta de vidro, a pessoa cometer erro de paralaxe. O que seria o erro de paralaxe? Quando isso aqui é conhecido como menisco, nós temos que visualizar a parte inferior do menisco. Para evitar erro de paralaxe, que daqui eu definido o que é erro de paralaxe, nós temos que olhar frontalmente aqui, ó, né? E de preferência pegar um pedaço de papel, colocar do outro lado da bureta para poder visualizar com maior precisão esse menisco. Tente colocar um papel ou um cartãozinho branco depois do outro lado da bureta para visualizar esse menisco. Aí a gente determina com maior precisão. Né? Então, nunca olhar por cima e nem por baixo, de baixo para cima. Nesse caso, quando foi o analista olhou de cima para baixo, o volume determinado foi 12,58. Nesse exemplo, eu peguei de um livro, né? Lógico, estão vendo aqui. E de baixo para cima, viu 12,67. Mas olhando frontalmente, né, sem fazer nenhum ângulo reto aqui, olhando frontalmente, foi encontrado 12,62. Percebe? É assim que é feito. Quando a solução do titulante, aqui vai o titulante, eu não falei. Quando a solução do titulante é incolor, se observa a parte inferior do menisco. Quando a solução do titulante é colorido, tipo permanganato de potássio, se pega a parte superior, se pegaria aqui a parte superior, quando o titulante é colorido, a solução é colorida. Tá bom? E qual que é o erro? Então, o erro nesses materiais graduados é sempre a metade da menor divisão. Qual que é a menor divisão? Percebe aqui entre 12 e 13
são 10 divisões. Entre 14, aqui vai dar entre 13 e 14 são, né? O 14 não está aparecendo aqui, né? São 10 divisões. Então, como que 1 mililitro dividido por 10 é 0,1 mililitros. Como é a metade da menor divisão, 0,01 mililitros dividido por 2, o erro vai ser 0,005 mililitros. Então, aqui nós estamos lendo com precisão 12 e 6. Por que 6? Porque o menisco está entre o 12,6 e o 2,7 aqui, ó. E aí, esse quarto dígito, quarto algarismo, que no caso aqui é o 2, se ele está mais próximo do 6, do 12,6, a pessoa vê se é 2 ou 3, é indiferente isso aqui, quer dizer, mas está mais próximo do 6, coloca o 2. E qual seria o erro? Seria 0,05. Então, só para vocês terem uma ideia, como ficaria essa medida? Seria 12,62, e aí nós colocamos o erro, que é a metade da menor divisão, 0,05. É assim que nós vamos expressar esse volume. Esse volume é o volume de equivalência. O professor está fazendo uma titulação, mudou a cor, chegou no ponto final da titulação. Esse ponto final, de preferência, tem que ficar o mais próximo possível do ponto de equivalência, né? do que é calculado teoricamente. Então, o ponto final, esse aqui é o volume do fim da titulação, o volume do que foi gasto do titulante. E é assim que expressamos o erro aqui. O erro é 5 centésimos, né? Então, notem aqui, ó, essa bureta, então, é a conclusão. Essa bureta é de 50 mililitros. Olha aqui, ó. Olha o erro aqui. Então, essa bureta que foi usada por essa analista é de 50 mililitros. Aqui foi colocado duas mãozinhas, a pessoa titulando, de preferência sempre aperta a torneirinha no sentido da bureta para não ter vazamentos. Geralmente, algumas buretas podem ter vazamento, então pressiona um pouquinho a torneirinha sempre apoiando o cotovelo. Aqui a pessoa que é destra, então ele vai segurar a torneirinha com a mão esquerda, tá certo? Vai fazer movimentos bem lentamente, pressionando a torneirinha no sentido da bureta, do corpo da bureta, e a outra mão, a mão direita no caso, também com o cotovelo apoiado na bancada, vai fazer movimentos de rotação aqui, e gotejando lentamente, uma gota a cada 5, 6 segundos, né? Ou dependendo da titulação, uma gota a cada 10 segundos. Vai drenando uma gota a cada... nesse tempo que eu falei, tá certo? Se ao fazer a titulação, não vai esperar para fazer a titulação, tem que ver se essa bureta está limpa na parede interna, tá certo? Se começar a ficar gotículas na parede, ela está com gordura. Ou uso um detergente que é para limpar a vidraria, ou simplesmente faça uma solução de hidróxido de potássio alcoólico, dissolve uma massa de hidróxido de potássio e no mínimo de água, tá certo? Depois simplesmente coloca etanol. Então, essa solução é uma solução hidroetanólica de hidróxido de potássio. Toma cuidado com essa solução, não deixar cair na mão. Se cai na mão, vocês vão sentir a mão escorregadia rapidamente. E quanto mais escorregadia, mais porcate é o cara. Já acontece, pega as gorduras da mão e saponifica as gorduras e vira sabão. Por isso que fica escorregadio, né? Então, o que vai acontecer se tem gordura aqui na parte interna? Vai acontecer uma reação a gordura vai reagir com hidróxido de sódio, vai formar ácidos carboxílicos e glicerina, glicerol. Vai fazer uma reação de saponificação, forma o sabão. Antigamente, sabões eram de ácido carboxílico, ácidos graxos, sais e ácidos graxos. E a dureza da água é definida como a quantidade de cálcio e magnésio para precipitar o sabão, tá certo? Depois nós vamos falar sobre isso mais adiante no curso, né? Então, isso é muito importante, não pode ficar gotículas aqui.
E a drenagem da solução, a velocidade, tem que ser uma gota a cada 5, 6 segundos ou 10 segundos, depende do que está sendo titulado. Não esqueçam disso. E se essa bureta foi colocada na estufa, alguma pessoa colocou, tem que se fazer a calibração, tá certo? Que nós vamos ver aqui adiante. Percebem isso? Então, como que é? Desculpa, eu não gosto de colocar muito texto no mesmo slide, mas aqui fica para vocês terem o procedimento. É muito simples fazer a calibração de material volumétrico. Como é feito isso? Uma pipeta volumétrica, por exemplo. Né? Pipeta volumétrica. Aquela pipeta de 10 mililitros. O que nós vamos fazer? Vamos deixar a vidraria entrar em equilíbrio com a temperatura do laboratório. Vamos supor que tem um ar-condicionado, a temperatura está lá a 25 graus. Então, tanto a água deionizada ou destilada que nós vamos usar para fazer a calibração, é com água que nós fazemos a calibração. Deixa equilibrar a vidraria e a água, balança tudo a 25 graus. O que faz? Tara um pesa-filtro. Pesa-filtros são usados para fazer pesagem. Né? Ele tem uma coisinha assim, tem uma tampinha. Né? Se não tiver pesa-filtro, simplesmente usa um beckerzinho. Tara, vê a massa do becker com tampa, pesa com tampa. Coloca lá o volume de 10 mililitros, seca para o lado de fora da pipeta volumétrica e coloca os 10 mililitros da água aqui dentro do pesa-filtro. E vai lá e faz o quê? Pesa. Então, a massa final, essa última pesagem, essa última massa, que tem a massa do pesa-filtro e a da água, menos a massa inicial, que é só do pesa-filtro, vai dar o quê? A massa da água aqui. Ó. E existem tabelas de densidade da água, vai lá ver a densidade da água a 25 graus, quanto que é. Coloca o valor determinado no laboratório, mais o valor tabelado, se encontra o volume. O mesmo é feito aqui para balão volumétrico. Um balão de 250 lá, aquele balão lá. Pesa o balão, vai pesar naquela primeira balança lá, até miligrama, não vai colocar nas analíticas, aquele balãozão lá. Aquela serve para isso, aquela balança, por exemplo. Então, pesa o balão com tampinha lá vazio, sempre segurando com papel, alguma coisa, aqui também. Não coloca a mão direta para segurar, que pode ficar gordura na mão no pesa-filtro e pode dar um pequeno erro aí. Você pode fazer um papel assim, faz uma tirinha, segura assim, ó. Não, segura bem forte para não cair o balão, ou para não cair o pesa-filtro. Pesa o balão antes, coloca a água até o marco e pesa depois, naquela balança até miligramas. E a mesma coisa, tem a massa final menos inicial, vai dar a massa da água, dos 250 mililitros, vê a densidade, que é a mesma que foi vista aí, e fica sabendo qual é o volume. Na bureta, a calibração ela é feita geralmente de 1 em 1 mililitro. Isso aqui é uma bureta porcamente desenhada. Imagine uma bureta aí, perfeita, tá certo? Aquela é de 50, né? Então ela tem, o final aqui é 50, aquela que foi dada anteriormente. Então, o que faz? Drenamos a água, enchemos com água, drenamos a água de 0 a 1 e pesamos. Depois de 1 a 2, e pesamos. Depois de 3 a 2, e pesamos. Pode ser tudo no mesmo pesa-filtro. Tara o pesa-filtro antes, coloca 1 mililitro e pesa. Depois, no mesmo pesa-filtro que já tem 1 mililitro de água, coloca de 1 a 2, mais 1 mililitro e pesa. Depois, 3, de 2 a 3 e pesa. Faz isso até 50. Mas será que eu vou ter que fazer isso sempre? Bom, depende. Você pode fazer uma calibração só, quer dizer, 5 vezes para fazer a média. Eu aumentei o diâmetro da bureta, é a mesma, viu? Tá certo? Vamos supor que a pessoa esteja fazendo análise da amostra e que o volume de equivalência ele dá entre 20 e 21 mililitros. O volume de equivalência
o cara faz 5 vezes, e cai aqui, ó, as determinações experimentais, 5 medidas, né? Entre 20 e 21. Então, faz lá 5 vezes, quintuplicata. Cai lá, entre 20 e 21. Não precisa fazer tudo isso. Simplesmente pega a água aqui do zero, faz 5 vezes de 0 a 20 e vê o volume em 20. Depois faz de 0 a 21 e vê quanto que dá. Aí já tem uma calibração nesse intervalo aqui, ó, né? Tá certo? Ele vai, vem até 20, depois vai de 0 até 21. E aí tem os 5 resultados, a pessoa vê quanto que é esses valores. Simples assim, né? Simples assim. E não precisa ficar fazendo essa calibração de um em um aqui. Tá certo? Né? Então, é isso. Até a próxima. Eu agradeço muito. Vai divulgando o nosso curso aí, que logo, logo eu vou fazer algumas lives, tá bom? Muito obrigado e fique em segurança. Obrigado a todos, viu?